Naquela manhã de festa, quando o povo ainda cheirava pólvora de fogueira e milho assado, o sertão viu um homem manco ser executado no meio da praça, sem julgamento e sem perdão. O capataz mandou matar para ensinar medo, mas não percebeu um detalhe fatal. Lampião estava ali, vendo tudo. Quando o sangue inocente caiu no chão da igreja, não foi só um corpo que tombou. Foi uma sentença assinada. Fica comigo até o fim, porque quando o cangaço decide cobrar, ninguém escapa da conta. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. Naquela manhã de São João, quando o sol ainda engatinhava por cima das casas baixas de barro e telha quebrada, o cheiro de pólvora das fogueiras se misturava com milho assado, pé de cana e suor de mói de gente. A vila acordava em arrumação de festa, bandeirinha tremendo no vento ralo, sanfona gemendo na venda de seu Anselmo e promessa sendo cochichada em frente à igreja de São Sebastião. Mas o dia, que era para riso de bichinho e quadrilha, virou desmantelo antes da primeira badalada do sino. No meio da praça, perto do cruzeiro de madeira já carcomido de sol e reza, um homem manco, de uns 40 anos, foi arrastado feito bicho sem dono. Trupicava por causa da perna torta, herança de burro brabo, e gemia baixo, encabulado, como quem já sabia que não ia sair dali vivo. O nome dele era Raimundo Bento, cabra trabalhador, matuto direito, conhecido por nunca arengar com ninguém. Tinha mulher, tinha casa pobre, tinha fé. O erro dele foi dar comida e água para quem andava fugido pelo sertão. Quem mandava naquela cena era o capataz da região, sujeito danado, de olhar invocado e fala grossa, acostumado a resolver tudo na peia e na bala. Não era coronel de nome nem de patente, mas tinha mais crueldade que muito dono de terra. Usava chapéu de couro novo, botina engraxada e carregava no bolso dinheiro sujo de medo alheio. Atrás dele, 4 jagunços camuflados de valentia, arma pendurada e dedo coçando. O povo se ajuntava aos poucos, arrodeando a praça sem coragem de se meter. Mainha puxava menino pelo braço, painho fingia que não via. Padre observava de longe, branco que nem vela de promessa. Ninguém dizia nada. Oxente, no sertão, silêncio também é defesa. Raimundo foi empurrado de joelho no chão quente. Tentou falar, mas a boca só soltou um fiapo de voz. Disse que não era bandido, que só era cristão, que deu farinha porque o povo estava com fome. Nem terminou. O capataz riu torto, cuspiu de lado e fez sinal com a cabeça. Um dos jagunços puxou a arma. Foi aí que o tempo pareceu dar uma parada curta, daquelas que ninguém explica. No meio da mói de gente, 2 homens observavam tudo sem chamar atenção. Um deles tinha o olhar estreito, duro, de quem já viu morte demais. O outro, mais novo, mantinha a mão próxima da arma invocado, segurando o ódio no dente. Eram Lampião e um dos seus, disfarçados de tropeiros, poeira até no sovaco, chapéu baixo cobrindo o rosto. Lampião não piscou quando o tiro estourou seco no ar. Raimundo caiu de lado, o corpo tremendo 2 vezes antes de se aquietar de vez. O sangue escorreu rápido, manchando a terra batida bem na frente da igreja. Ave Maria! Um gemido correu entre o povo, mas morreu logo, engolido pelo medo. Uma mulher gritou e foi calada na hora. O capataz ergueu a voz e falou alto, para todo mundo ouvir. Aquilo era aviso. Quem ajudasse cangaceiro ia acabar do mesmo jeito, rezando morto, se tivesse tempo. Depois virou as costas, satisfeito, como quem acha que deu lição em abestado. Lampião continuou parado, os olhos grudados no corpo estendido. Reconheceu o homem. Já tinha comido da farinha dele, já tinha bebido da água do pote da casa pobre.
Raimundo tinha dividido o pouco sem perguntar nome nem destino. Era desses cabras que não negam ajuda, porque sabem que amanhã podem ser eles. O cangaceiro sentiu o peso subir pelo peito, arretado, mas segurou. Não era a hora. No sertão, vingança não se faz no quente, se faz no certo. Ele se afastou devagar, misturando-se à ruma de gente que se dispersava, cada um com a cabeça baixa e o coração batendo torto. O outro cangaceiro murmurou baixo, quase sem mexer a boca, perguntando se iam deixar aquilo assim. Lampião respondeu só com o olhar. Enquanto o capataz montava no cavalo e sumia levantando poeira, o corpo de Raimundo ficava ali, esquecido, até que dois parentes se arriscaram a puxar o homem para fora da praça. Ninguém ajudou, medo demais para isso. O sino da igreja bateu atrasado, como se até ele tivesse encabulado. Lampião caminhou até a sombra de um juazeiro seco e parou. Tirou o chapéu por um instante, respeitando o morto, e colocou de volta. Não falou nada, mas ali, naquele pedaço de chão manchado, uma conta foi aberta. No sertão, quando o sangue inocente cai assim, a terra cobra, e cobra caro. Ele se virou e seguiu pela rua estreita, desaparecendo entre as casas, enquanto atrás ficava a praça em silêncio, fedendo a pólvora, sangue e medo. Quem ficou não sabia, mas a partir daquela manhã, o São João daquela vila nunca mais seria lembrado por fogueira ou sanfona. Ia ser lembrado como o dia em que um homem foi morto por dar comida, e o dia em que Lampião viu tudo com os próprios olhos. E quando Lampião vê macho véi, o sertão inteiro prende a respiração. Antes de virar corpo estendido na praça, Raimundo Bento era só mais um cabra daquelas bandas, desses que ninguém repara muito, mas todo mundo conhece. Morava numa casa baixa de barro, telha empenada e porta de madeira cansada, num beco de chão batido que alagava quando chovia e rachava quando o sol invocava. Tinha 40 e poucos anos, cara curtida de sol, mãos grossas de enxada e um jeito manso de falar, quase pedindo licença para existir. A perna torta, arrastada desde um tombo feio com burro brabo, fazia ele caminhar devagar, mas nunca foi desculpa para fugir do trabalho. Raimundo acordava antes do galo. Ainda no escuro, acendia o fogo com graveto seco, soprando devagar para não gastar fósforo à toa. A mulher, Josefa, ajeitava o café ralo e o resto de cuscuz do dia anterior. Não tinha luxo, mas tinha arrumação. A fé vinha pendurada num terço gasto, que ele guardava no bolso da camisa, perto do peito. Todo domingo, quando dava, ia à missa. Quando não dava, rezava em casa mesmo, olhando para o céu rachado, pedindo só o suficiente para não faltar comida. Naquele sertão, dar comida era quase obrigação de consciência. Quem já passou fome sabe. Raimundo sabia. Quando o bando passou por ali dias antes, não houve conversa grande. Não pediram dinheiro, não arengararam, não fizeram desmantelo. Pediram água, farinha e um pouco de carne seca. Raimundo não perguntou o nome, nem quis saber quem era quem. Abriu o pote, encheu as cuias e repartiu o que tinha. Comer é coisa de cristão, disse, sem fazer fuxico. Mas no sertão, sempre tem olho demais olhando. Sempre tem língua solta chamegando com poder. Alguém viu, alguém contou, alguém quis se livrar de dívida antiga ou ganhar uns trocados. A farinha que matou Raimundo não foi a que ele deu, foi a que virou moeda de traição. Dinheiro pequeno, sujo, mas suficiente para entregar um homem que não devia nada a ninguém. Raimundo percebeu que algo estava errado no dia seguinte. A vila ficou estranha. Gente desviando o olhar, conversa cortada pela metade, silêncio pesado. Um cabra passou por ele na rua e não respondeu o bom dia. Vixe Maria, aquilo não era costume. Raimundo voltou para casa com o coração apertado, mas não disse nada para Josefa. Não queria preocupar a mulher. À noite, rezou mais demorado. Pediu proteção para a família, não para ele. Na madrugada do São João, ainda antes da festa, bateram na porta.
Raimundo levantou assustado, a perna falhando mais que de costume. Quando abriu, deu de cara com os jagunços. Nem teve tempo de falar. Foi puxado para fora, xingado de cabra safado, acusado de coisa que nem sabia explicar direito. Josefa gritou, tentou segurar o braço do marido, levou o empurrão seco e caiu sentada no chão. Raimundo só olhou para ela uma última vez, com aquele olhar de quem pede desculpa por morrer. Na praça, enquanto o povo se ajuntava, Raimundo ainda tentou entender. Disse que não era bandido, que não tinha feito nada de errado. O capataz ouviu com desdém, rindo torto. Para ele, aquilo era só um exemplo. Não importava quem Raimundo era, importava o recado que a morte dele ia mandar. Lampião, ali no meio da multidão, reconheceu tudo isso sem que ninguém precisasse explicar. Reconheceu o tipo de homem que Raimundo era. Reconheceu também o tipo de poder que precisava esmagar alguém assim para se afirmar. No sertão, coragem não se mede pelo grito mais alto, se mede por quem enfrenta a fome sem virar bicho. Depois do tiro, quando o corpo caiu e o sangue escorreu, Lampião sentiu um aperto antigo, daqueles que vêm de lembrança ruim. Ele também já tinha sido ajudado assim, quando ainda era só um cabra fugido, sem nome grande, sem fama, sem bando. Gente como Raimundo tinha segurado ele vivo quando o mundo queria ele morto. Aquilo não se esquece. Enquanto o povo se dispersava, Raimundo virava assunto sussurrado. Uns diziam que ele foi besta, outros diziam que foi homem demais. A verdade é que ninguém se ofereceu para ajudar. Medo colava a língua no céu da boca. No sertão daquela época, falar demais era convite para a cova. Josefa recolheu o corpo do marido com a ajuda de um cunhado. Não teve velório grande. Pouca gente apareceu. Quem apareceu rezou rápido e foi embora. O dinheiro que Raimundo guardava, enrolado num pano velho, mal deu para comprar a vela e pagar a cova rasa. A perna torta, que tanta gente já zombou, agora estava esticada, quieta, sem incomodar mais ninguém. Lampião soube do enterro ainda naquele dia. Um menino contou tremendo, sem olhar nos olhos. Disse onde foi a cova, disse como a mulher chorou calada, disse que ninguém teve coragem de falar nada. Lampião ouviu tudo em silêncio, mastigando raiva. Aquilo não era só uma morte, era um aviso torto, feito para dobrar o sertão no medo. Ele cuspiu no chão, ajeitou o chapéu e falou baixo para os seus. Não era promessa vazia, era constatação. Quando se mata um homem desses por causa de farinha, não é só o sangue dele que fica devendo. O sertão inteiro entra na conta. E enquanto a noite caía sobre a vila, com fogueira acesa e sanfona tentando fingir alegria, Lampião já caminhava para longe dali, levando no pensamento o rosto de Raimundo Bento. A história não tinha acabado. Estava só começando. O capataz se chamava Aníbal Ferreira, mas quase ninguém usava o nome. Na boca do povo ele era só o homem do chicote, o braço sujo do poder que não aparecia. Não tinha terra no nome, não tinha patente, não tinha igreja para se esconder atrás, mas mandava mais que muito figurão engravatado. Era desses que crescem na sombra dos outros, vivendo de impor medo para se sentir grande. Onde passava, a conversa baixava de tom, a porta se fechava mais cedo e o povo fingia que nem tinha visto. Aníbal aprendera cedo que no sertão, quem controla o medo, controla tudo. Trabalhava para as fazendas maiores da região, cobrava dívida atrasada, resolvia problema de peão rebelde, botava ordem onde o dono da terra não queria sujar as mãos. Recebia em dinheiro vivo, moeda de prata, saco de mantimento, às vezes até em favor futuro. Não perguntava muito, não explicava nada. O serviço dele era simples: calar. Naquele São João, Aníbal tinha decidido fazer da morte de Raimundo Bento um recado. Não era raiva pessoal, era estratégia. Tinha ouvido fuxico de que cangaceiro andava passando por ali com a ajuda do povo. E para Aníbal, isso era afronta.
não ao patrão, mas a ele. Um capataz não pode parecer fraco. Se parecer, perde o respeito. E sem respeito, vira nada. Mas a engrenagem da morte de Raimundo não começou na praça. Começou dias antes, num cochicho torto, desses feitos em canto de venda, entre um gole de pé de cana e outro. Um homem da vila, conhecido como Severino da Bodega, resolveu abrir a boca. Não era jagunço, nem valente. Era só um cabra apertado, devendo dinheiro, com medo de perder o pouco que tinha. Quando viu Raimundo repartindo comida com desconhecidos, achou que ali estava a chance de se salvar. Severino procurou Aníbal à noite, escondido, encabulado, falando baixo. Disse que tinha visto coisa errada, que Raimundo andava se engraçando com cangaceiro. Aníbal ouviu com calma, mastigando fumo, medindo o homem da cabeça aos pés. Não confiava em ninguém, mas sabia usar gente fraca. Perguntou quanto Severino queria. O homem não respondeu de primeira. Aníbal tirou umas moedas do bolso e deixou cair na mesa, fazendo barulho. O brilho falou mais alto que qualquer palavra. O acordo foi feito ali mesmo, sem papel, sem testemunha. No sertão, traição raramente deixa rastro escrito. Severino saiu tremendo, mas com o bolso mais pesado. Não imaginava que aquela escolha ia marcar o resto da vida dele. Pensou que ia se livrar do aperto. Não diga. Só tinha trocado um medo por outro maior. Aníbal montou o plano rápido. Não queria prisão, não queria conversa. Queria morte pública. Queria o povo olhando, aprendendo, se lascando de medo. Escolheu o dia de festa justamente por isso. Mais gente, mais impacto. Quando o tiro estourou e Raimundo caiu, Aníbal sentiu um gosto estranho de satisfação. Não era alegria, era sensação de controle. Achou que tinha domado a vila. O que ele não viu foi o olhar que vinha da multidão. Lampião observou Aníbal com atenção, guardando cada gesto, cada palavra, cada riso torto. Não era a primeira vez que via um homem assim. Já tinha trombado com muito capataz arretado, desses que acham que mandam porque carregam arma e falam alto. Sabia que o perigo deles não estava na força, mas na rede de silêncio que criavam ao redor. Depois da execução, enquanto Aníbal se afastava montado, Lampião cochichou com os seus. Perguntou quem era o homem. Um cangaceiro mais antigo respondeu baixo, dizendo que era capataz das fazendas grandes, conhecido por matar sem pensar duas vezes. Lampião assentiu. A conta começava a ganhar rosto. Nos dias seguintes, Lampião mandou seus homens se espalharem pela região. Não era para atacar ainda, era para ouvir. Conversar com vendedor de feira, com rezadeira, com matuto encabulado. No sertão, informação corre mais rápido que cavalo, mas só chega a quem sabe escutar. E o que foi aparecendo era sempre a mesma história, contada em pedaço. Raimundo tinha sido entregue, não por inimigo declarado, mas por alguém da própria vila. O nome de Severino da Bodega começou a surgir aos poucos, sempre acompanhado de um silêncio pesado. Ninguém queria dizer em voz alta. Dizer nome de traidor em terra dominada por capataz era pedir desgraça. Lampião entendeu ali que a morte de Raimundo tinha duas camadas. A do capataz, que puxou o gatilho, e a do traidor, que apontou o caminho. No código do cangaço, traição era coisa que não ficava sem resposta. Não por crueldade, mas por regra. Se não pune, vira costume. E costume mata mais que bala. Enquanto isso, Aníbal seguia achando que tinha vencido. Passava pela vila de peito estufado, recebendo cumprimento forçado, cobrando dívida, arretando com quem ousasse olhar torto. Não percebeu que o povo não tinha esquecido, só tinha calado. No sertão, silêncio não é perdão, é espera. Lampião reuniu o bando numa vereda afastada, à sombra de um juazeiro grosso. Ali estavam Corisco, Zé Sereno, Maria Bonita e outros de confiança. Contou tudo o que tinha ouvido, sem aumentar nem diminuir. Disse que o capataz precisava pagar.
mas do jeito certo. Não queria virar a vila contra o bando. Queria virar o medo contra quem mandava nele. Maria Bonita ouviu tudo em silêncio. Quando o Lampião terminou, ela falou baixo, mas firme. Disse que Raimundo podia ser qualquer um. Disse que se deixassem aquilo passar, o povo ia aprender que ajudar era sentença de morte. Lampião concordou. O cangaço, para ele, não era só fuga ou saque, era resposta. O plano começou a se desenhar ali, mas ainda não era hora de agir. Primeiro, precisava resolver a traição. O traidor andava solto, bebendo, gastando dinheiro, fingindo normalidade. Lampião sabia que aquele tipo de homem não aguentava peso na consciência por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde ia escorregar. E enquanto o capataz dormia tranquilo, achando que tinha domado o sertão, a própria terra começava a se mexer por baixo. Porque quando o medo muda de lado, macho véi, nem o mais invocado dos homens percebe a hora exata em que a conta vence. O sertão amanheceu mais seco nos dias que se seguiram. Não era coisa de calendário nem de reza atrasada. Era aquele calor invocado que parece subir do chão e entrar pelos olhos, deixando o juízo quente. Lampião sentiu isso logo cedo, quando o bando parou numa vereda escondida, perto de um lajedo rachado, cercado de xique-xique e mandacaru. Ali não tinha vila por perto, só o silêncio pesado e o vento batendo fraco, como quem cochicha segredo. Lampião mandou desmontar. Ninguém falou alto. Corisco limpava a arma com cuidado exagerado. Zé Sereno afiava a lâmina devagar, olhando para o nada. Maria Bonita ajeitava o lenço no pescoço, o rosto sério, sem o riso fácil de outros tempos. Todo mundo sabia que não era dia comum. O sangue de Raimundo Bento ainda estava fresco demais na memória. Lampião puxou o chapéu para trás da cabeça e ficou um tempo calado, olhando o horizonte. Quando falou, foi baixo, mas cada palavra caiu pesada, feito pedra em poço raso. Disse que aquilo não era só sobre um homem morto, era sobre o recado que tinham mandado para o povo. Era sobre dizer que pobre não podia ajudar, que fome era crime, que medo mandava mais que consciência. Disse que já tinha visto aquilo antes, em outras vilas, com outros nomes, sempre do mesmo jeito. Um cabra simples paga para servir de exemplo, depois outro, depois vira costume, e quando vira costume, ninguém mais se levanta. Fica todo mundo embromado, esperando não ser o próximo. Corisco resmungou que o capataz merecia morrer devagar. Maria Bonita lançou um olhar atravessado para ele. Lampião levantou a mão, pedindo calma. Disse que morte não era troféu, era consequência. Que não queria sair atirando a esmo e botar inocente no meio. O alvo tinha nome, rosto e culpa. E tinha que cair do jeito certo. Zé Sereno perguntou do traidor. Lampião respondeu que esse também não ficaria sem resposta. Traição era coisa que apodrecia por dentro. Se deixasse, contaminava tudo, mas cada coisa tinha sua hora. No sertão, pressa só serve para errar caminho. Lampião então fez algo que raramente fazia. Tirou do bolso o terço gasto que carregava desde moço. Passou os dedos pelas contas, não como quem reza de joelho, mas como quem lembra promessa antiga. Disse que Raimundo tinha ajudado sem perguntar, como manda a fé. Disse que aquele sangue não podia ficar esquecido no chão da igreja. Justiça que não se anuncia vira boato, e boato não muda nada. Ele se levantou, fincou o punhal no chão e falou mais firme. Disse que o bando não ia tocar num fio de cabelo de mulher, nem de criança. Não ia roubar do pobre, nem fazer desmantelo na vila. O recado não era para o povo, era para o capataz. E para quem achava que mandar pelo medo era direito. Maria Bonita se aproximou dele. Falou de Raimundo como se tivesse conhecido de perto, mesmo sem ter convivido. Disse que podia ser o pai dela, o irmão dela, qualquer um. Falou que quando o sertão perde a coragem, vira só terra seca. Lampião ouviu e assentiu.
Ali não era só chefe falando. Era um homem carregando peso demais. O juramento foi feito sem grito, sem festa. Cada cangaceiro colocou a mão sobre o punhal fincado na terra. Não era pacto de sangue, era pacto de regra. Quem quebrasse, pagava. Quem seguisse, sabia o risco. No cangaço, heroísmo não vinha sem conta alta. Depois disso, Lampião explicou o que vinha pela frente. Não deu detalhes demais. Disse apenas que iam se aproximar devagar, ouvir mais, deixar o capataz se sentir seguro. Homem que se sente dono do medo costuma se expor sozinho. Disse também que o traidor ia ser puxado para a luz. Não adiantava matar escondido. O povo precisava ver que traição não compensava. O bando desmontou o acampamento ainda naquele dia. Seguiram em pequenos grupos, se arrodeando pelas trilhas conhecidas, dormindo em casas de coiteiro confiável, trocando informação com quem ainda tinha coragem de falar. Lampião caminhava à frente, calado, a cabeça cheia de lembrança. Não pensava só no que ia fazer, pensava no que aquilo ia custar. Em uma dessas paradas, uma velha rezadeira se aproximou. Não pediu nada, só disse que tinha ouvido falar da morte do homem manco e que aquilo não ia ficar assim. Disse que sangue derramado em dia santo sempre cobra. Lampião agradeceu e seguiu. No sertão, aviso nem sempre vem em forma de ameaça. Às vezes, vem em forma de reza. Enquanto isso, o capataz Aníbal continuava vivendo como se nada tivesse mudado. Bebia na venda, ria alto, gastava dinheiro, contava vantagem, achava que tinha ensinado o povo a ter medo. Não percebia que o silêncio ao redor dele tinha mudado de peso. Já não era submissão, era espera. O traidor, Severino da Bodega, começou a sentir o aperto. O dinheiro ganho começou a queimar no bolso. Gente parou de cumprimentar. A venda ficou vazia quando ele chegava. À noite, o sono vinha quebrado, cheio de susto. Ele não sabia, mas já estava sendo observado. No sertão, quando o olho do cangaço cai em cima, o passo fica curto. Lampião soube disso por boca pequena. Não se apressou. Deixou o medo crescer sozinho. Sabia que homem fraco, quando pressionado, se entrega sem precisar de força. A justiça que ele queria não era só bala, era desmascarar. No fim daquela semana, Lampião parou de novo numa elevação de terra, de onde dava para ver longe. O sol se punha vermelho, parecendo sangue espalhado no céu. Ele ficou ali um tempo calado, depois falou quase para si mesmo. Disse que o sertão ia lembrar do que aconteceu com Raimundo Bento. Não por causa da morte, mas por causa da resposta. E quando virou as costas e seguiu com o bando, quem visse de longe não imaginava que aquele juramento silencioso já estava andando pelo sertão, passando de boca em boca, feito vento quente. A justiça tinha sido anunciada. Agora era só questão de tempo até bater na porta certa. Severino da Bodega começou a perceber que o sertão tinha mudado de humor quando a própria venda dele passou a ficar vazia. Antes era mói de gente encostando no balcão, pedindo pinga, fuxicando da vida alheia, rindo alto. Depois da morte de Raimundo Bento, o riso murchou. O povo entrava, comprava o de costume e saía sem conversa. Uns nem entravam. Oxente! Aquilo doía mais que tapa na cara. O dinheiro que Aníbal tinha deixado na mesa, em moeda viva e nota dobrada, Severino guardava enrolado num pano dentro de uma lata de querosene vazia. À noite, tirava, contava, escondia de novo. O brilho que antes dava alívio, agora dava aperreio. Parecia que as moedas faziam barulho demais, mesmo paradas. Quando dormia, sonhava com Raimundo Manco, arrastando a perna pelo chão da venda, olhando para ele sem falar nada. Acordava suado, o coração disparado, murmurando Ave Maria feito menino assustado. Lampião não apareceu de uma vez. Isso ele nunca fazia.
Mandou seus homens rondarem a vila em dias alternados, sempre em dupla, sempre disfarçados. Um se passava por mascate, outro por vaqueiro atrás de emprego. Conversavam com quem aceitava falar, ouviam mais do que perguntavam. No sertão, quem fala demais perde credibilidade. Quem escuta, ganha tudo. A história se confirmava em pedaços. Severino tinha sido visto na noite anterior à execução, conversando com Aníbal atrás da venda. Tinha recebido dinheiro, tinha apontado o caminho. Ninguém queria dizer em voz alta, mas todo mundo sabia. E saber calado também pesa. Lampião decidiu que não bastava matar o traidor no escuro. Aquilo só ia alimentar medo e boato. O povo precisava ver. Precisava entender que traição não salvava ninguém, só mudava o endereço da desgraça. A justiça que ele carregava não era de tribunal nem de papel timbrado. Era de olhar e memória. Numa manhã de feira, quando a praça encheu de novo de gente comprando milho, feijão e buchada, Severino sentiu a mão pesada cair no ombro. Virou rápido, assustado, e deu de cara com dois homens que não conhecia direito. Um sorriu torto, o outro não sorriu nada. Disseram só duas palavras: "Bora ali." Severino tentou arengar, mas a voz saiu fina. Foi puxado para um beco lateral, longe do burburinho, e dali sumiu como quem nunca tivesse existido. O julgamento não foi feito às pressas. Lampião mandou reunir o povo no mesmo lugar onde Raimundo tinha sido morto. Não era para humilhar ninguém. Era para fechar a conta aberta naquele chão. O capataz não estava ali, ainda não. Mas o primeiro nó da rede precisava ser apertado. Severino foi colocado no centro da roda, sem amarra, mas cercado de olhares. Lampião ficou de pé, chapéu na cabeça, arma baixa. Falou sem gritar. Disse quem era o homem ali. Disse o que ele tinha feito. Disse que não ia inventar nada. Que quem tivesse algo a dizer, dissesse. No sertão, silêncio também é resposta. Uma mulher levantou a mão, encabulada, e falou que Severino tinha enganado o marido numa conta antiga. Um vaqueiro disse que ele tinha mentido sobre preço de sal. Outros começaram a murmurar. Não era tribunal de santo, era espelho. Severino tentou falar, gaguejou, disse que foi por medo, que Aníbal tinha ameaçado. Lampião ouviu até o fim. Quando Severino terminou, Lampião se aproximou um passo. Perguntou se Raimundo tinha ameaçado alguém. Severino balançou a cabeça, chorando. Perguntou se Raimundo devia algo. Não. Perguntou então por que o homem tinha sido vendido. Severino não respondeu. A resposta estava no chão, misturada com vergonha. Lampião decidiu ali. Não mandou matar. Disse que a morte de Raimundo não podia ser paga com outra morte escondida. Mandou marcar o traidor. Um dos cangaceiros trouxe um ferro aquecido. O cheiro de ferro quente subiu no ar, junto com o silêncio pesado. Severino gritou quando a marca encostou no braço. Gritou alto. O povo ouviu. O povo nunca mais ia esquecer. Depois Lampião falou para o homem ir embora. Disse que ele estava vivo, mas não estava livre. Que cada lugar por onde passasse ia carregar o nome de Raimundo Bento grudado na pele. Que ninguém precisava matar ele. O sertão se encarregava do resto. Severino saiu cambaleando, se lascando de vergonha, sob o olhar de todos. Não houve aplauso, nem grito. Só aquele silêncio que pesa mais que tiro. Quando tudo acabou, Lampião virou para o povo e falou baixo, mas firme. Disse que ajudar quem tem fome não era crime. Disse que traição por dinheiro era o que matava o sertão aos poucos. Disse que não queria medo, queria lembrança. E foi embora sem olhar para trás. Naquela noite, Severino tentou dormir fora da vila. Ninguém quis dar pouso. Bateu em porta, levou recusa. Acabou dormindo no chão, perto do rio seco, com o braço ardendo e a alma encabulada. Entendeu ali que tinha perdido mais que dinheiro. Tinha perdido lugar. Lampião seguiu com o bando pela estrada de terra, já pensando no próximo passo. O traidor tinha sido exposto. Agora
faltava o capataz. Aníbal ainda respirava, ainda mandava, ainda se achava dono do medo. Mas o sertão já tinha visto que o medo podia trocar de dono. E quando o povo começa a lembrar macho, véi, é sinal de que a história ainda não terminou. Aníbal Ferreira acordou naquele dia com a sensação de que o ar estava pesado demais, como se o sertão tivesse resolvido sentar no peito dele. Espantou a ideia com um gole de café forte, desses que acordam até defunto, e seguiu a rotina como sempre. Conferiu a arma, ajeitou a botina, saiu montado cedo para rondar as propriedades. O capataz gostava de aparecer. Achava que presença era sinônimo de poder. Não percebia que, às vezes, presença demais vira convite. Os boatos começaram a chegar antes do meio-dia. Um cabra cochichou na venda que Severino da bodega tinha sumido e voltado marcado. Outro disse que Lampião andava rondando de novo. Aníbal riu alto, chamando o povo de abestado. Disse que cangaceiro só era valente quando estava em bando e longe. Falou que naquela terra quem mandava era ele. Vixe Maria. Palavra falada demais costuma cobrar. Lampião, por sua vez, não estava longe. Tinha escolhido um ponto alto, de onde dava para ver a estrada que levava à casa grande onde Aníbal dormia, quando queria mostrar serviço. Não era fazenda rica, mas era sólida, cercada de cerca grossa, curral e 1 ou 2 jagunços sempre de olho. Lampião estudou o movimento por 2 dias, sem pressa. Viu a hora que Aníbal saía, a hora que voltava, quando bebia, quando ficava sozinho. Homem que se acha invocado sempre repete erro. O plano foi passado sem desenho nem papel. Cada um sabia o que fazer. Corisco e mais 2 iam criar arrumação na estrada, derrubar um carro de boi, fazer fuxico de acidente. Zé Sereno ficaria na retaguarda. Lampião e Maria Bonita se aproximariam da casa pelo fundo, aproveitando a sombra do juazeiro grande e o barulho do vento. Não era ataque de guerra, era acerto de conta. Quando a confusão começou na estrada, Aníbal não pensou 2 vezes. Mandou os jagunços irem ver e ficou sozinho na casa, bebendo um gole de pé de cana, rindo da própria valentia. Não ouviu o primeiro passo, não ouviu o segundo. Só sentiu quando a arma fria encostou nas costas. Lampião falou baixo, perto do ouvido. Disse o nome dele sem levantar a voz. Aníbal gelou. Tentou virar, mas Maria Bonita já estava à frente, arma apontada, olhar duro. Não teve grito, não teve luta. O capataz entendeu rápido que a conta tinha chegado. Lampião mandou ele levantar devagar. Amarraram as mãos, puxaram para fora. O sol já descia, pintando tudo de vermelho. Aníbal tentou falar, se explicar. Disse que só fazia ordem, que não mandava em nada. Disse que Raimundo tinha se metido onde não devia. Lampião ouviu calado até o fim. Depois perguntou só uma coisa: se Raimundo tinha apontado a arma para alguém. Aníbal ficou mudo. O caminho até a praça foi feito sem alarde. Alguns poucos viram, mas ninguém se meteu. Quando chegaram ao mesmo lugar onde Raimundo tinha caído, o povo começou a se juntar, desconfiado, coração na boca. Lampião colocou Aníbal no centro, do mesmo jeito que tinham feito com o homem manco. Não foi coincidência. Foi recado. Lampião falou para o povo, explicou o motivo, contou a história sem aumentar nada. Disse que não era ali para fazer festa nem espetáculo. Era ali para fechar a conta. Perguntou se alguém tinha algo a dizer a favor de Aníbal. Ninguém falou. Só o vento respondeu. Aníbal começou a tremer. Gritou que ia pagar, que tinha dinheiro, que conhecia gente grande. Falou nome de fazendeiro, de político, de padre. Lampião cortou. Disse que dinheiro nenhum comprava vida devolvida. Disse que poder que só se sustenta no medo acaba do mesmo jeito que começa, sozinho. O plano era manter Aníbal vivo até o fim, deixar ele experimentar a vergonha pública. Mas o sertão nem sempre respeita plano. Um dos jagunços que tinham chegado atrasado tentou reagir. O tiro estourou de lado.
seco. A confusão se armou num segundo. Aníbal tentou correr. Corisco reagiu rápido demais. A bala pegou no peito. O capataz caiu pesado, o rosto batendo no chão da praça. O silêncio veio logo depois, grosso. Lampião se aproximou, ainda respirando forte. Olhou o homem agonizando. Não falou nada. Aníbal tentou dizer alguma coisa, mas só saiu sangue. Morreu ali mesmo, no mesmo chão que tinha mandado manchar. Lampião ficou um instante parado. Aquilo não tinha sido exatamente como planejado. A justiça tinha vindo, mas tinha vindo atravessada. Ele sabia que a partir daquele momento a resposta não ia ser só moral, ia ser armada. O povo começou a se dispersar, assustado. Lampião falou alto para todos ouvirem. Disse que ninguém ali tinha culpa. Disse que não queria vingança contra o povo. Pediu que enterrassem Aníbal longe da igreja. Ninguém respondeu, mas alguns assentiram com a cabeça. O bando saiu rápido. Não era hora de ficar. A volante ia ouvir falar. E ouvir falar significava correr atrás. Lampião sabia. O preço da morte de Aníbal não ia ser baixo. Naquela mesma noite, enquanto atravessavam um trecho de Caatinga fechada, o primeiro sinal apareceu. Um estampido ao longe, depois outro. Tiro de aviso. A volante vinha. Lampião mandou dividir o grupo, seguir por caminhos diferentes, marcar ponto mais à frente. Não havia pânico, mas havia tensão. No meio da correria, um dos homens mais novos tropeçou. A bala pegou antes que ele levantasse. Caiu de lado, sem nem entender. O nome dele era Bento Pequeno. Não teve tempo de dizer nada. Maria Bonita gritou o nome dele, mas Lampião puxou ela pelo braço. Não dava para parar. Não dava para salvar todo mundo. Mais adiante, quando o grupo conseguiu se recompor, o silêncio caiu pesado. Um dos seus tinha ficado no caminho. Não por erro, mas por consequência. Lampião sentiu o baque. A vingança tinha cobrado a primeira parte da conta. Eles seguiram em silêncio até uma grota funda, onde pararam para respirar. Lampião sentou numa pedra, o rosto suado, os olhos longe. Maria Bonita se aproximou, segurou a mão dele. Não disse nada. Não precisava. Ali, pela primeira vez desde a morte de Raimundo, Lampião sentiu o gosto amargo da dúvida. A justiça tinha sido feita, mas o custo tinha começado a aparecer. E quando começa, macho véi, não costuma parar no primeiro pagamento. A morte de Aníbal não levou nem um dia inteiro para atravessar o sertão feito rastro de fogo. De boca em boca, de feira em feira, o recado correu mais rápido que cavalo ligeiro. O capataz tinha caído. E quando cai homem assim, quem manda acima dele se mexe. Não era só vingança de cangaceiro agora. Era desafio aberto ao poder que vivia escondido atrás de outros nomes. Antes mesmo do sol se pôr direito, a notícia já tinha chegado ao destacamento mais próximo. O tenente que comandava a volante não precisou pensar muito. Recebeu pressão de fazendeiro, ouviu promessa de recompensa, jurou capturar Lampião de qualquer jeito. Não queria prisioneiro, queria corpo. No sertão daquela época, isso era regra não escrita. Lampião sentiu o peso da perseguição ainda na primeira madrugada depois do ataque. O mato parecia mais atento, os caminhos mais estreitos, o silêncio mais cheio de ouvido. Mandou o bando seguir dividido, como já tinha feito outras vezes, marcando o reencontro longe, perto de um riacho seco conhecido só pelos mais antigos. Não era medo, era cautela. Quem se acha invencível costuma morrer cedo. A volante avançava sem cuidado, quebrando galho, levantando poeira, achando que força bruta resolvia tudo. Lampião conhecia aquele jogo, já tinha escapado antes. Mas dessa vez era diferente. O cerco vinha maior, mais organizado. Tinha soldado novo, querendo nome, querendo promoção, querendo aparecer. Gente assim atira primeiro e pensa depois. O primeiro confronto estourou no começo da manhã, quando o sol ainda não tinha força total. Um grupo da volante deu de cara com parte do bando, perto de uma passagem estreita entre pedras. O tiroteio foi curto, seco, sem grito. Bala comendo pedra, poeira subindo, gente correndo no reflexo.
Lampião conseguiu puxar os seus para dentro do mato mais fechado, mas não saiu ileso. Bento Pequeno, o mais novo, o que tinha caído na noite anterior, não estava ali para avisar. E naquele confronto, outro homem ficou para trás. Chamava-se Elias, caba quieto, desses que falam pouco e fazem muito. Uma bala pegou na perna, derrubando ele. Tentou se arrastar, mas o sangue correu rápido demais. Corisco quis voltar para puxar o companheiro. Lampião segurou ele pelo braço, os olhos duros. Não dava. Voltar era morrer mais gente. Elias olhou para eles uma última vez, entendendo tudo sem palavra. Fez um sinal com a mão, mandando seguir. Depois sumiu no mato. O tiro que veio em seguida não deixou dúvida do fim dele. Quando o grupo conseguiu escapar e se reagrupar horas depois, o silêncio caiu pesado. 2 homens perdidos em menos de um dia. Não era pouca coisa. Maria Bonita sentou no chão, o rosto sujo de poeira e lágrima seca. Não chorou alto. Chorou para dentro. Lampião ficou em pé, olhando o nada, sentindo o peso da liderança afundar no peito. Ali não era mais só vingança. Era guerra declarada, e guerra sempre cobra de quem está mais perto. Na vila, onde tinham passado dias antes, a reação foi de medo dobrado. Portas fechadas, feira cancelada, missa esvaziada. O povo sabia que a volante vinha com raiva. Sabia que quem fosse pego ajudando o cangaceiro ia pagar junto. O nome de Raimundo Bento começou a ser dito mais baixo ainda, quase como se falar fosse chamar desgraça. Lampião soube disso por coiteiro antigo, homem de confiança, que arriscou trazer comida e notícia. Diz que o povo estava com medo de tudo, inclusive do próprio silêncio. Diz que a morte do capataz tinha dado alívio e pavor ao mesmo tempo. Alívio por justiça, pavor pela resposta que vinha. Maria Bonita ouviu e comentou baixo que o sertão sempre paga caro quando alguém resolve fazer o que a lei não faz. Lampião concordou sem responder. A mente dele estava longe. Pensava nos homens que tinham ficado no caminho. Pensava se Raimundo teria querido aquilo tudo. Pensava se ainda dava para separar justiça de destruição. Naquela noite, o bando dormiu mal. Pouca fogueira, pouca fala. Cada estalo no mato parecia passo de soldado. Corisco rondava inquieto, arma na mão. Zé Sereno murmurava reza velha, aprendida com a mãe. Não era medo de morrer. Era medo de morrer sem sentido. Lampião acordou antes do dia clarear. Sentou num tronco, o chapéu no colo. Pela primeira vez em muito tempo, escreveu algumas palavras num pedaço de papel amassado. Não era carta. Era pensamento solto. Guardou no bolso e se levantou. Precisava seguir. Quando o dia nasceu de vez, a volante já tinha fechado parte do caminho. Um novo confronto aconteceu mais à frente, rápido, confuso. Lampião conseguiu virar o jogo usando o terreno, mas o susto foi grande. Ficou claro que a perseguição não ia cessar tão cedo. O Estado tinha decidido responder com força total. Depois do tiroteio, o bando conseguiu se afastar. Pararam longe, exaustos. Lampião reuniu os que restavam e falou pouco. Disse que não prometia saída fácil. Disse que quem quisesse ir embora, podia ir, sem vergonha. Ninguém se mexeu. O silêncio foi resposta. Mas por dentro, algo tinha rachado. A perda começava a minar não só o corpo do grupo, mas o espírito. O heroísmo que antes unia, agora cobrava preço alto demais. E Lampião sentia isso mais que todos, porque cada morto era decisão dele, direta ou indireta. Enquanto o sol subia forte, queimando o couro e a paciência, Lampião olhou em volta e viu que o sertão parecia diferente. Não era mais abrigo, era testemunha. A vingança tinha sido feita, o capataz tinha caído. Mas o custo estava longe de fechado. E naquele momento, sem dizer em voz alta, Lampião entendeu que dali para frente cada passo ia ser mais pesado que o anterior. Porque quando o Estado resolve entrar na briga, macho véi, não é só bala que vem atrás. É o tempo inteiro querendo te cobrar tudo de uma vez.
Depois da última escaramuça, o sertão pareceu fechar a cara de vez. As veredas estavam mais secas, o capim quebradiço rangia sob o pé e até os pássaros sumiram do caminho. Não era castigo divino nem presságio inventado. Era consequência, quando muito homem armado passa correndo, levantando poeira e sangue, a terra sente, e o povo sente mais ainda. Lampião mandou o bando seguir por trilhas menos usadas, arrodeando o povoado pequeno, evitando feira e estrada batida. Não era fuga cega. Era respeito ao tempo. O cangaço sempre soube que excesso de presença chama desgraça para os outros. Mesmo assim, as portas continuavam fechadas quando eles se aproximavam. Gente que antes oferecia água, agora fingia não ouvir. Ninguém queria arengar com a volante. Numa tarde quente, pararam perto de uma capela abandonada, daquelas erguidas por promessa antiga e esquecidas quando a seca levou tudo. O telhado estava quebrado, o altar coberto de poeira, mas ainda havia uma imagem de santo lascada, resistindo. Maria Bonita entrou primeiro. Acendeu uma vela curta que trazia no bolso. Não fez discurso, só fechou os olhos. Cada um ali tinha perdido alguém. Não precisava dizer. Lampião ficou do lado de fora, encostado na parede, olhando o nada. O rosto dele parecia mais duro, mas os olhos estavam cansados. A morte de Raimundo Bento tinha sido a faísca, a de Aníbal, a resposta. Mas as perdas seguintes começaram a pesar de outro jeito. Já não era só justiça, era a conta aberta que não fechava. Zé Sereno comentou baixo que o povo andava dizendo que Lampião tinha trazido desgraça para a região, que a morte do capataz tinha chamado a volante, que agora todo mundo estava pagando junto. Corisco bufou, chamando o povo de ingrato, dizendo que esqueciam rápido quem batia neles. Maria Bonita pediu calma. Disse que o medo também fala alto, e no sertão, medo costuma vestir roupa de fé. Naquela noite, um coiteiro velho apareceu escondido, trazendo notícia e um pouco de comida. Falou que o padre da vila tinha mandado rezar missa pedindo proteção contra a violência. Não citou nome, mas todo mundo sabia para quem era. Disse também que gente tinha prometido pagar promessa se Lampião fosse embora da região. Não era ódio, era cansaço. Lampião ouviu tudo em silêncio. Depois perguntou pelo nome de Raimundo Bento. O velho disse que ainda era lembrado, mas em sussurro. Que a mulher dele tinha se mudado para longe, com medo. Que o nome do homem morto tinha virado aviso para os filhos dos outros. Lampião fechou os olhos por um instante. Aquilo doeu mais que bala. No dia seguinte, o bando passou por um cemitério pequeno, cercado de cerca torta. Não pararam, mas Lampião tirou o chapéu ao passar. Ali, muitos tinham sido enterrados sem justiça nenhuma. Raimundo era só mais um na lista longa. A diferença era que, dessa vez, alguém tinha reagido. A pergunta que martelava era se tinha valido o preço. Maria Bonita percebeu o silêncio de Lampião e se aproximou à noite, quando o resto dormia. Perguntou se ele estava arrependido. Lampião respondeu que arrependimento não apaga nada. Disse que a escolha tinha sido feita quando puxaram o gatilho na praça. O que vinha depois era consequência, mas confessou, em voz baixa, que não queria que o sertão virasse campo de guerra por causa dele. A fé popular começou a aparecer de forma estranha. Gente fazendo promessa para santo, pedindo que Lampião não voltasse. Outros pedindo proteção se ele passasse. O cangaço sempre caminhou nesse fio fino entre medo e esperança. Lampião sabia. Não era herói de altar, nem demônio de lenda. Era homem vivo, com decisão errada e certa misturada. Numa manhã, cruzaram com um grupo de retirantes. Gente magra, pé rachado, levando tudo em trouxa. Um homem reconheceu Lampião e fez o sinal da cruz. Não correu, não pediu nada, só olhou. Aquilo ficou martelando na cabeça do cangaceiro. O sertão estava olhando de volta. A volante seguia rondando, mas menos agressiva naquele trecho. Parecia esperar erro, cansaço, vacilo.
Lampião mandou mudar rota mais uma vez. Não queria confronto. Cada bala trocada agora tinha peso dobrado. Cada morte nova empurrava o bando mais para perto do fim. Naquela noite, reunidos em silêncio, Lampião falou pouco, mas falou do essencial. Disse que o cangaço não podia virar vingança sem limite. Que a justiça que começou por Raimundo não podia terminar em desgraça para os mesmos que ele tentou defender. Alguns concordaram, outros ficaram calados. A dúvida já morava ali. O sertão, testemunha muda de tudo aquilo, seguia igual e diferente ao mesmo tempo. Igual na dureza, diferente na forma como parecia observar. Não havia maldição nem sinal do além. Havia consequência humana, gente com medo, fé apertada, coragem encabulada. Quando o bando seguiu viagem ao amanhecer, Lampião olhou para trás uma última vez. Não para a vila, não para a capela. Olhou para o chão seco, marcado de passos e rastros. Sabia que aquela história não ia acabar com a morte do capataz. A conta ainda tinha linha aberta. E quando a terra vira testemunha, macho véi, não tem como fingir que não ouviu. A caminhada depois da capela foi feita sem canto, sem gracejo, sem aquela valentia falada que antes ajudava a espantar o cansaço. O bando seguia em fila quebrada, cada um com o pensamento arrodeando coisa demais. O silêncio não era estratégia, era peso. O tipo de peso que não se larga no chão, só se carrega. Lampião sentia isso em cada passo. O corpo ainda aguentava, mas a cabeça já não corria solta como antes. Ele via os homens e a mulher que liderava e enxergava neles algo que não tinha visto tantas vezes assim. Dúvida. Não sobre seguir ou não, mas sobre até quando. No cangaço, quando a dúvida aparece, ela não grita, ela rói. Corisco, que sempre foi o mais invocado, começou a falar menos. Passava longos trechos olhando para o mato, atento demais, como se esperasse bala de todo canto. Zé Sereno andava com o rosto fechado, murmurando coisa baixa, quase reza, quase xingamento. Maria Bonita seguia firme, mas os olhos denunciavam cansaço antigo. Não era medo de morrer, era medo de ver tudo se desfazer sem sentido. Lampião decidiu parar num ponto alto, onde o vento soprava mais livre e dava para enxergar longe. Ali, mandou desmontar. Ninguém reclamou. Sentaram espalhados, cada um com seu troço de comer, mastigando devagar. O sol queimava, mas ninguém se mexia. Parecia que todos esperavam alguma palavra que não vinha. Lampião se levantou depois de um tempo e falou. Não foi discurso grande nem promessa. Disse que sabia do peso que estava carregando todo mundo. Disse que a morte do capataz tinha sido necessária, mas que a resposta do Estado tinha vindo mais pesada do que o previsto. Disse que não ia segurar ninguém à força. Quem quisesse seguir outro rumo, podia ir, sem ruma de pergunta, sem cobrança. Aquilo caiu como lapada silenciosa. Ninguém se levantou na hora. Mas o olhar de alguns mudou. Dois homens mais novos se entreolharam. Não falaram nada ali, mas o pensamento já estava feito. No sertão, decisão também se toma calada. Naquela noite, um deles se aproximou de Lampião. Falou baixo, encabulado, disse que tinha família longe, que estava cansado, que não queria morrer sem nem saber por quê. Lampião ouviu, assentiu e desejou caminho aberto. Não chamou de covarde, não segurou pelo braço. A liderança dele sempre foi assim. Quem fica, fica por escolha. Ao amanhecer, o homem partiu. Levou só o que era dele. Não houve despedida grande. Maria Bonita observou de longe, o rosto sério. Aquilo doeu mais do que parecia. Cada saída era sinal de que algo maior estava se quebrando por dentro. A volante continuava rondando, mas agora parecia apostar no desgaste. Não avançava direto, fechava a passagem, espalhava boato, deixava o bando sem sossego. Lampião percebeu, sabia que a intenção era cansar, dividir, fazer errar.
E erro naquele ponto era sentença. Em mais um deslocamento, atravessando terreno ruim, um dos homens torceu o pé feio. Nada de bala, nada de emboscada. Só o corpo cobrando. Lampião mandou diminuir o ritmo. Isso custava tempo. Tempo era perigo. Mas deixar homem para trás já tinha cobrado demais. A liderança dele não aceitava isso de novo. O cansaço começou a virar irritação em alguns. Palavra atravessada aqui, olhar torto ali. Nada explodia, mas o clima estava desmantelado. O cangaço sempre foi união forjada no risco. Quando o risco vira constante e sem recompensa visível, a liga enfraquece. Maria Bonita chamou Lampião de lado numa tarde, quando pararam perto de um olho d'água ralo. Disse que sentia o bando se quebrando. Disse que talvez fosse hora de mudar de região, esfriar a poeira, deixar o sertão daquele trecho respirar. Lampião concordou em parte. Sabia que insistir podia virar teimosia. Mas mudar de rumo também era admitir que o preço tinha sido alto demais. Lampião carregava isso no peito. Cada homem que saía, cada vila que fechava a porta, cada missa rezada contra ele. O heroísmo que o povo cantava em cordel não mostrava essa parte. Não mostrava a solidão de decidir e seguir mesmo assim. Naquela noite, Lampião mal dormiu. Sentou encostado numa pedra, o chapéu cobrindo os olhos, ouvindo o mato. Pensou em Raimundo Bento. Pensou se aquele homem simples teria imaginado o rastro que a morte dele ia deixar. Pensou se justiça podia mesmo caminhar sem virar outra coisa no meio do caminho. Ao amanhecer, mais um decidiu ir embora. Não falou com ninguém, só deixou o bornal arrumado. Lampião encontrou e entendeu. Não chamou, não xingou. Aquilo já não adiantava. A desintegração não vinha em forma de traição, vinha em forma de cansaço. E cansaço é mais difícil de combater. O bando seguiu menor, mais silencioso, mais atento. Cada passo parecia cobrar dobro de energia. Lampião ainda era Lampião, respeitado, seguido. Mas agora o peso da liderança estava visível. Não era só mandar, era carregar o que vinha depois. Quando atravessaram um trecho de terra mais alta, Lampião parou e olhou para trás. Não viu a volante, não viu vila, não viu ninguém. Viu só o rastro do próprio caminho, cheio de pegada cruzada, marca de parada, sinal de quem já foi mais. Ele respirou fundo e seguiu. Ainda tinha história pela frente, mas agora sabia. A conta da vingança não era paga só com a morte do inimigo, era paga, sobretudo, com o que se perde no caminho. E quando o líder sente isso sozinho, macho véi, é porque a estrada já começou a cobrar o final. O sertão tem um jeito próprio de guardar as coisas. Ele não escreve, não assina papel, não levanta monumento. O sertão lembra, e lembra do jeito dele. Em conversa cochichada na beira do fogão, em verso torto de cantador, em aviso dado a menino curioso. O que aconteceu naquele São João nunca virou registro oficial, mas virou memória pesada, dessas que não se apagam com o tempo. Depois que Lampião deixou aquela região, a vila voltou a respirar devagar. A feira reapareceu aos poucos, a sanfona voltou a gemer em noite de sábado, o sino da igreja tocou de novo sem atraso. Mas nada ficou exatamente igual. O lugar onde Raimundo Bento caiu nunca mais foi pisado com descuido. Muita gente desviava o caminho. Outros paravam ali, tiravam o chapéu, faziam o sinal da cruz. Não precisava dizer o nome. Todo mundo sabia. O capataz Aníbal foi enterrado longe da igreja, como Lampião tinha mandado. Sem missa grande, sem choro público. Alguns disseram que mereceu. Outros disseram que trouxe desgraça. A maioria apenas silenciou. No sertão, quando o medo muda de lado, ninguém comemora alto. Aprende-se. Severino da Bodega nunca mais foi o mesmo. Andou por outras bandas, tentou recomeçar, mas a marca queimava mais que ferro. Onde chegava, alguém lembrava. Onde parava, alguém cochichava. Não morreu logo.
Viveu o bastante para entender que o dinheiro que ganhou comprou só solidão. O sertão não esquece traidor, só espera. Raimundo Bento virou nome dito em voz baixa, mas firme. Vez ou outra, alguém contava a história para os filhos, avisando que ajudar quem tem fome não é pecado, mas que o mundo cobra caro de quem escolhe o caminho errado. A mulher dele seguiu a vida como deu, carregando a dor sem espetáculo. Nunca pediu nada, nunca falou mal de ninguém. O silêncio dela dizia tudo. Lampião, por sua vez, seguiu estrada. O bando menor, mais atento, mais fechado. O heroísmo continuou sendo cantado por uns e amaldiçoado por outros. Teve gente que rezou para ele nunca mais voltar. Teve gente que pediu proteção se ele aparecesse de novo. O cangaço sempre caminhou nesse fio fino entre medo e esperança. Maria Bonita permaneceu ao lado dele, firme como sempre. Mas os dois já não falavam tanto do futuro. Viviam o presente com cuidado, sabendo que cada decisão deixava rastro. O amor ali não era de romance bonito, era parceria de sobrevivência. Cada passo era dado sabendo que podia ser o último. A Volante continuou caçando, mas com menos fúria naquela região. O recado tinha sido entendido, não porque o Estado venceu, mas porque aprendeu que ali havia limite. Nem todo medo funciona para sempre. Às vezes, a resposta vem torta, mas vem. Anos depois, quando alguém perguntava sobre o homem manco morto na praça, sempre tinha um velho para contar a história. Falava do dia de festa que virou luto. Falava do capataz que achou que mandava em tudo. Falava de Lampião, que viu, esperou e cobrou. Cada um contava de um jeito, mas o fundo era o mesmo. Uns diziam que Lampião era bandido, outros diziam que era justiça onde lei não chegava. O sertão não escolheu lado, apenas guardou o fato, guardou o medo que mudou de dono. Guardou a lição silenciosa de que nem todo poder aguenta quando pisa em inocente. Quem passa hoje por aquelas bandas ainda escuta a história atravessada pelo vento. Não tem assombração, não tem maldição, tem lembrança, tem aviso. Quando alguém fala em Raimundo Bento, sempre aparece um "não foi à toa". Quando alguém fala no capataz, vem um "se lascou porque abusou". E quando o nome de Lampião surge na conversa, o tom muda. Uns baixam a voz, outros endireitam as costas. Porque, goste ou não, naquele dia, foi ele quem respondeu pelo que ninguém mais respondeu. O sertão seguiu seco, duro, do mesmo jeito, mas com uma marca invisível, dessas que só quem vive ali entende. A história não virou livro, não virou placa, não virou decreto. Virou memória viva. E memória no sertão dura mais que pedra, porque quando um homem cai por fazer o bem e alguém decide cobrar a conta, macho, véi, o tempo pode passar, mas o chão nunca esquece onde o sangue caiu.